Há um silêncio que só existe em casas antigas. Um silêncio pesado, denso, que parece absorver todos os sons e guardá-los para si. Na mansão Blackwood, esse silêncio tinha cheiro de poeira, madeira úmida e algo mais. Algo doce e podre, como flores esquecidas num vaso sem água. Mas o mais estranho não era o silêncio em si, mas o que ele escondia. Sally era uma criança feita de silêncios. Pequena, com olhos grandes e curiosos, que pareciam ver o mundo de uma forma que os adultos já tinham esquecido como fazer. Ela havia acabado de se mudar para a mansão com seu pai, Alex, um arquiteto obcecado em restaurar a glória esquecida daquela propriedade do século XIX. Junto com eles veio Kim, a namorada de Alex, uma mulher que tentava, com um sorriso paciente, construir uma ponte sobre o abismo que existia entre pai e filha. Para Alex, a casa era um projeto, uma carreira. Para Kim, uma chance de formar uma família. Mas para Sally, a casa era um labirinto de corredores frios e quartos vazios que ecoavam sua própria solidão. Enquanto seu pai media paredes e Kim escolhia cores para a cozinha, Sally explorava. Ela não procurava um lugar para brincar, mas um lugar para se esconder. Um lugar onde sua tristeza pudesse respirar sem ser julgada. E a casa, com seus inúmeros cômodos e segredos, parecia entendê-la. Os primeiros sinais foram sutis, quase poéticos. Uma corrente de ar gelado num quarto com as janelas fechadas. O rangido de um assoalho no andar de cima, quando todos estavam no térreo. Pequenas coisas que os adultos descartavam como os barulhos de uma casa velha. Mas Sally ouvia mais. Ela ouvia seu nome, um chamado fino, arranhado, como o de insetos roçando as asas. Vinha de lugares escuros, de debaixo da cama, de dentro dos armários e, mais insistentemente, daquela lareira antiga na biblioteca, um buraco negro de pedra e fuligem que parecia engolir a luz do ambiente. Seu pai havia lhe contado a história da casa. Sobre o famoso naturalista e artista Emerson Blackwood, o construtor original que desapareceu misteriosamente um século atrás, deixando para trás apenas seu trabalho e uma reputação de recluso. A lareira, diziam, era sua última obra inacabada. Os adultos não entendiam. Para eles, a escuridão era apenas a ausência de luz, um interruptor a ser ligado, uma vela a ser acesa. Mas Sally, com a intuição pura e desprotegida da infância, sabia a verdade. A escuridão não era vazia, ela estava viva, e daquele buraco frio e esquecido no coração da casa, algo a observava, algo antigo, faminto e terrivelmente paciente. Naquela tarde, enquanto a luz do dia começava a morrer lá fora, pintando o céu de laranja e roxo, Sally sentiu uma certeza assustadora tomar conta de seu peito. Ela não estava sozinha naquele quarto. E o que quer que estivesse com ela, escondido nas sombras, estava prestes a se apresentar. O silêncio da mansão estava chegando ao fim. A noite na mansão Blackwood era diferente. O escuro não apenas preenchia os espaços, ele parecia ter peso, pressionando as paredes e as janelas. Para uma criança de 8 anos, cada sombra se esticava, tornando-se um monstro em potencial. Cada estalo da madeira era um passo no corredor. Sally tentava afastar o medo com suas cores, preenchendo o papel com as criaturas que ouvia sussurrando seu nome. Ela não as desenhava por medo, mas por curiosidade. Queria dar um rosto às vozes que a chamavam do breu. Foi então que o primeiro convite claro se manifestou. Não foi um sussurro, nem um rangido. Foi um toque. Sally sentiu algo puxar levemente o lençol que pendia ao lado da cama. Um puxão fraco, hesitante. Ela congelou, com os olhos arregalados na escuridão, o coração batendo descompassado no peito. Esperou, prendendo a respiração. E então, de novo, um puxão mais firme, insistente. Era como se uma mão pequena e invisível estivesse tentando chamar sua atenção de debaixo da cama. O medo,
Antes uma névoa, agora se tornava uma agulha de gelo em sua espinha. Ela correu, não gritando, mas com o pânico silencioso de quem sabe que não será acreditado. "Tem alguma coisa no meu quarto", ela disse, a voz trêmula. "Debaixo da minha cama. Eles puxaram meu cobertor." Alex, seu pai, suspirou, o cansaço visível em seu rosto. Para ele, era apenas a imaginação de uma criança solitária em um lugar novo e assustador. "Sally, não tem nada lá", ele disse, com uma paciência forçada. "É só uma casa velha, lembra? Ela faz barulhos." Kim, por outro lado, olhou para a menina com uma preocupação genuína. Ela viu o terror real nos olhos de Sally. Kim tentou tranquilizá-la. "Viu, querida? Não tem ninguém aqui. Deve ter sido um pesadelo." Mas Sally sabia que não estava dormindo. A sensação daquele toque frio ainda arrepiava sua pele. Nos dias que se seguiram, os sinais se tornaram mais ousados, mais desafiadores. Certa manhã, a porta do porão, que Alex havia trancado na noite anterior, foi encontrada entreaberta, liberando um sopro de ar mofado e gelado. Em outra ocasião, uma das fotos de família que Kim havia colocado com tanto cuidado na prateleira da sala apareceu no chão, com o vidro trincado, como se tivesse sido derrubada com raiva. Alex culpava a umidade, a madeira velha, as fundações da casa se assentando. Eram explicações lógicas para eventos ilógicos. Mas a lógica não explicava por que as ferramentas de Alex, deixadas em um cômodo, apareciam em outro. Não explicava a sensação constante de estar sendo observado, um peso invisível no ar que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. O medo, antes uma semente na imaginação de Sally, começava a germinar na casa inteira. Ele se instalava nos cantos escuros, nos corredores silenciosos e na crescente tensão entre os 3 moradores. A mansão não estava apenas fazendo barulhos, ela estava acordando. E suas primeiras palavras eram um aviso de que a escuridão não queria mais ficar confinada ao porão. A paciência de Kim estava se esgotando mais rápido que a de Alex. Enquanto ele procurava por falhas estruturais, correntes de ar ou qualquer explicação lógica para os eventos, ela digitava freneticamente no buscador: Mansão Blackwood História, Emerson Blackwood Desaparecimento, Lendas Locais, Rhode Island Mansões. Ela sentia que a resposta não estava nas paredes, mas na história que aquelas paredes guardavam. "Achei uma coisa", Kim disse, quebrando o silêncio. "Um blog de história local diz que Blackwood não era apenas um artista. Ele era obcecado por criaturas, pequenas, noturnas, uma espécie de fada dos dentes macabra. As pessoas da vila o achavam louco." Alex desceu da escada, limpando a poeira das mãos. "Folclore, Kim. Toda casa velha tem uma história de fantasma. Ajuda a vender ingressos para turistas." "Não é só isso", ela insistiu, virando o notebook para ele. "O filho dele, o menino, desapareceu aqui dentro. Blackwood ficou obcecado. Dizem que tentou, não sei, fazer algum tipo de troca para trazê-lo de volta. Depois, ele mesmo sumiu." Enquanto eles discutiam, Sally, ignorada, se aproximou da lareira. O chamado estava mais forte ali. Ela passou os dedos pela grade de metal fria que cobria o fosso de cinzas. Um dos parafusos que prendia estava solto, enferrujado. Com a curiosidade superando o medo, ela começou a girá-lo. De repente, um barulho metálico ecoou quando o parafuso cedeu. A grade se moveu. Atrás dela, no buraco escuro, havia algo mais do que apenas fuligem e detritos. Era um pequeno porão, quase um compartimento secreto, de onde subia um cheiro forte de terra úmida e algo adocicado, como dentes em decomposição. Lá dentro, coberto por uma camada de pó de carvão, havia um objeto, um pequeno medalhão de prata manchado pelo tempo. "Alex, venha ver isso", Kim chamou, sua voz agora tensa, enquanto lia outro artigo. O zelador da propriedade, antes de ser vendida, se recusava a entrar na casa depois do anoitecer. Ele dizia que as coisas,
Roubavam coisas pequenas e brilhantes, botões, moedas, dentes. Naquele exato momento, Sally conseguiu puxar o medalhão para fora do buraco. Ela o abriu. Dentro não havia o retrato de uma pessoa, mas um desenho gravado e primitivo. Uma criatura pequena, agachada, com dentes afiados e olhos grandes. Era idêntico aos seres de seus próprios desenhos. Ela não disse nada, apenas fechou o medalhão com força na mão pequena. O metal estava gelado, mas ela sentiu um calor estranho emanar dele, uma pulsação fraca, como um coração minúsculo despertando. Ela havia encontrado algo, uma peça do quebra-cabeça. Mas ao segurar aquele objeto, teve a sensação assustadora de que no escuro do porão, algo também a havia encontrado. Isso não faz sentido, Alex murmurou, mais para a cafeteira do que para Kim. Funcionava perfeitamente ontem. Kim empurrou o medalhão pela mesa em direção a ele. Assim como as luzes do corredor, e a porta do porão, e a sua furadeira que apareceu no jardim. Você vai continuar culpando a casa velha? Alex largou as ferramentas com um baque. O que você quer que eu diga, Kim? Que a casa está assombrada por duendes ladrões de dentes? Que isso, ele apontou para o medalhão, é a prova? É um objeto antigo em uma casa antiga. Sally o encontrou. Fim da história. Não é o fim da história. A voz de Kim se elevou, misturando medo e exasperação. Sally não está dormindo. Ela mal fala. Fica desenhando essas coisas. Ela está apavorada. Ela está solitária, e nós a arrastamos para um canteiro de obras gigante e assustador. É normal que a imaginação dela dispare. Alex retrucou, passando as mãos pelo cabelo. Ele queria acreditar em suas próprias palavras, mas a dúvida começava a corroer sua lógica. Nesse momento, um homem mais velho, Harris, um faz-tudo local que Alex contratou para ajudar com o encanamento, entrou na cozinha vindo da área de serviço. Ele era um homem de poucas palavras, com um rosto marcado pelo tempo. Desculpe interromper, Harris disse com sua voz grave. Terminei por hoje. Só uma coisa, Sr. Hurst. O senhor talvez queira dar uma olhada na fiação daquele quarto de criança. As luzes ficam piscando. Tentei filmar com o celular para lhe mostrar, mas a gravação ficou estranha. Ele mostrou o celular a Alex. O vídeo mostrava o quarto de Sally, mas a imagem estava cheia de estática e distorção, piscando descontroladamente. E por uma fração de segundo, antes de o vídeo cortar, uma forma escura e pequena pareceu passar rapidamente em frente à lente. Provavelmente interferência da fiação ruim, Alex disse, rápido demais, devolvendo o telefone. Harris deu de ombros, mas seu olhar se demorou em Sally por um instante. Pode ser. Mas meu avô trabalhou nesta casa quando era menino. Ele me dizia para nunca, jamais, atender se ouvisse meu nome sendo chamado de lugares baixos e escuros. Dizia que eles prometem o que você mais quer, mas o preço é sempre a sua voz. E depois, você inteiro. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Harry se despediu e saiu, deixando sua advertência pairando no ar. Kim olhou para Alex, seus olhos suplicando para que ele finalmente enxergasse. Você ouviu isso? Não sou só eu. Não é só a Sally. Mais tarde naquela noite, Kim acordou com sede. Ao caminhar pelo corredor escuro em direção à cozinha, ela passou pelo quarto de Sally. A porta estava entreaberta. Lá dentro, ela viu Sally sentada no chão, de costas para a porta. E na sua frente, no meio do quarto, estava a cafeteira quebrada de Alex. Sally não a tocava, apenas a observava na penumbra. Kim congelou no corredor, o coração na garganta. Não havia como a menina ter carregado aquele aparelho pesado até ali. Ela recuou lentamente, sem fazer barulho. A desconfiança que sentia agora tinha um novo alvo. Não era sobre a casa ser mal assombrada ou não. Era sobre o que estava acontecendo com Sally. Era psicológico, uma reação extrema à mudança e à solidão? Ou ela estava se comunicando com o que quer que vivesse ali?
A decisão foi tomada naquele instante de pânico silencioso. Ela não podia mais esperar que Alex acreditasse. Ela precisava mergulhar sozinha naquele mistério antes que fosse tarde demais para a menina. Kim não dormia mais. As noites eram passadas em claro, com o notebook aberto e o brilho da tela iluminando seu rosto pálido. Ela lia artigos de jornais digitalizados de um século atrás, fóruns de lendas urbanas e registros genealógicos, mergulhando de cabeça na escuridão que envolvia o nome Blackwood. Alex, por sua vez, se afundava no trabalho, uma negação barulhenta e deliberada, martelando e serrando como se pudesse expulsar o medo da casa com força bruta. A distância entre eles crescia a cada rangido inexplicável no assoalho. A pesquisa de Kim a levou de volta a Harris, o velho faz-tudo. Ela o encontrou no dia seguinte, guardando suas ferramentas na caminhonete. Hesitante, ela lhe mostrou o medalhão de prata. Os olhos de Harris se estreitaram e o pouco de cor que havia em seu rosto desapareceu. Ele não tocou no objeto, como se tivesse medo de se queimar. Ele contou que seu avô não foi apenas um ajudante na propriedade. Ele era amigo do filho de Emerson Blackwood, o menino que desapareceu. A história que Harris contou não estava nos jornais. Emerson Blackwood não era apenas um artista recluso, ele era um homem quebrado pelo luto. Após a morte de sua esposa, ele se tornou obcecado com a ideia de que a vida era uma troca injusta. Ele acreditava que pequenas criaturas, seres antigos que viviam na escuridão da terra, podiam ser barganhadas. Ele as pintava, esculpia e, segundo o avô de Harris, ele as alimentava. Primeiro, com dentes de animais, depois com os dentes de leite do próprio filho, prometendo ao menino que as fadas lhe trariam presentes em troca. O presente que o menino mais queria era ter a mãe de volta. Um dia, ele simplesmente sumiu. Emerson, enlouquecido de culpa, acreditou que as criaturas o haviam levado por engano. Ele passou seus últimos dias cavando, quebrando paredes, tentando abrir um caminho para o reino delas, para oferecer a si mesmo em troca do filho. Então, ele também desapareceu. A única coisa que o avô de Harris encontrou, dias depois, foi uma única ferramenta de esculpir, jogada perto da lareira da biblioteca, e a grade de metal do fosso de cinzas, que antes não existia, parafusada no lugar. Cada palavra de Harris transformava os objetos da casa em presságios. O medalhão não era uma joia, era um talismã. Os desenhos de Sally não eram fantasia, eram retratos. A lareira não era uma peça arquitetônica, era um portão. O medo de Kim agora tinha uma forma, uma história. A tragédia de Blackwood não havia terminado um século atrás. Ela apenas ficou adormecida, esperando por uma nova família, por uma nova criança solitária. E a revelação mais aterrorizante foi a conexão final que Harris lhe deu. O nome de solteira da falecida esposa de Blackwood, a mulher cujo retorno seu filho tanto desejava, era o mesmo sobrenome da avó de Alex. Hurst. Eles não haviam escolhido aquela casa por acaso. De alguma forma, a casa os havia chamado de volta. O ar parecia mais frio no andar de baixo, mais pesado. Kim não estava procurando por fantasmas. Estava procurando por respostas, por uma prova física que pudesse arrancar Alex de sua negação. O relato de Harris sobre Emerson Blackwood cavando e quebrando paredes a assombrava. Onde um homem enlouquecido pelo luto tentaria abrir uma porta para outro lugar. O lugar mais antigo, o fundamento. Ela foi até o porão. A porta, que antes amanhecera misteriosamente aberta, agora estava fechada, e o ar que escapava por baixo dela era gelado e carregava um cheiro denso de terra molhada e podridão. Usando a luz do celular, ela desceu os degraus de pedra rangentes. O feixe de luz cortava a escuridão, revelando um espaço vasto e labiríntico,
muito maior do que ela imaginava, cheio de móveis antigos, cobertos por lençóis brancos que pareciam figuras fantasmagóricas esperando em silêncio. O cheiro era quase sufocante ali embaixo. Mofo, ferrugem e aquele odor adocicado e doentio que ela sentira antes, agora muito mais forte. O som de seus próprios passos parecia alto demais, profanando um silêncio que se sentia antigo e sagrado. Cada gota d'água que pingava de um cano enferrujado em algum lugar na escuridão soava como uma batida de relógio, marcando um tempo que não pertencia a ela. Ela movia a luz lentamente pelas paredes de pedra. Teias de aranha grossas como algodão pendiam dos cantos. O chão de terra batida estava úmido ao toque. Foi então que ela viu. Numa parede dos fundos, atrás de uma pilha de caixas de madeira apodrecidas, a textura da pedra era diferente. Havia marcas de ferramentas, arranhões de cinzel e um contorno grosseiro, como se alguém tivesse tentado selar uma abertura ali. Com o coração batendo forte, ela empurrou as caixas, que se desfizeram em pó e farpas sob suas mãos. A parede selada foi revelada. Não havia símbolos ou palavras, apenas a violência silenciosa do trabalho de um homem desesperado. E no centro dessa parede remendada, na altura de seus joelhos, havia um pequeno buraco, não maior que um punho, escuro como o vazio. Kim se ajoelhou, o feixe de luz trêmulo em sua mão. Ela apontou a lanterna para o buraco, mas a escuridão lá dentro parecia devorar a luz, sem revelar nada. O silêncio no porão tornou-se quase físico, uma pressão em seus ouvidos. Ela prendeu a respiração, escutando. Não havia vento, não havia som. Apenas o silêncio absoluto. Mas ela sentia. Sentia uma presença do outro lado daquele buraco, uma quietude que não era vazia. Era a quietude de algo que espera, de algo que ouve, de algo que a observava de volta daquele negrume impenetrável. Estava ali, muito próximo, e a única coisa que os separava era uma fina camada de pedra e 100 anos de esquecimento. Ela encontrou Alex já no corredor, saindo do quarto, o rosto uma máscara de confusão e sono. Eles correram juntos para o quarto de Sally. A menina estava sentada na cama, abraçando os joelhos, o corpo tremendo violentamente. Ela não estava chorando, mas seus olhos estavam fixos num ponto do quarto, a escuridão perto do armário, com um terror tão absoluto que parecia ter roubado sua voz. Eles estavam aqui, ela sussurrou, a voz rouca. Eles tocaram no meu rosto. Desta vez, Alex não teve uma explicação lógica. O pânico de sua filha era palpável, uma força no ambiente. Enquanto Kim tentava acalmar Sally, o olhar de Alex varreu o quarto e pousou nos desenhos espalhados pelo chão. Eram dezenas deles. Em todos, as mesmas criaturas pequenas e escuras. Mas em um, desenhado com um lápis vermelho escuro, as criaturas estavam ao redor de uma figura maior, uma mulher de cabelos longos. E acima da cabeça da mulher, Sally havia desenhado uma coroa torta. Sally, quem é essa? Kim perguntou apontando para a mulher no desenho. É a moça que mora no porão, Sally respondeu, sem desviar os olhos do canto escuro. Ela disse que eles não me querem. Eles querem ela, mas ela não pode sair. Então eles querem a mim no lugar. A menção da moça no porão fez o sangue de Kim gelar. Ela olhou para Alex e pela primeira vez viu o muro de ceticismo dele rachar, substituído por um medo crescente. A conexão que Harris revelara, o sobrenome Hurst, voltou à mente de Kim com uma força brutal. Alex, não estamos aqui por acaso, ela disse, a voz baixa e urgente. Sua família. O nome da sua avó era Hurst, a esposa de Blackwood, a mulher que ele perdeu. O nome dela era Eleanor Hurst. Alex a encarou, a compreensão demorando a se formar, e então o horror o atingiu. Não era uma coincidência, era uma herança. O luto e a loucura de Emerson Blackwood haviam amaldiçoado não apenas a casa,
mas o próprio sangue. Eles foram atraídos de volta àquele lugar por um eco de tragédia familiar. Eles não eram apenas vítimas aleatórias. Eles eram a peça final de um quebra-cabeça centenário. A dinâmica no quarto mudou instantaneamente. O limite entre vítima e agressor começou a se desfazer. Sally não era apenas a menina assustada. Ela era o canal, a isca. Lex não era apenas o pai cético. Ele era o descendente, o portador de uma dívida de sangue que ele nem sabia que existia. O caos emocional explodiu. "O que você está dizendo?" Alex esbravejou, o medo se transformando em raiva. "Que algum ancestral meu fez um pacto com o quê? E agora eles querem a minha filha?" "Eles não a querem", gritou Sally, finalmente chorando, um som de puro desespero. "Eles querem a luz, eles têm medo da luz." No momento em que ela disse isso, o abajur ao lado da cama piscou violentamente e se apagou, mergulhando o quarto numa escuridão quase total. A única luz vinha do corredor, e naquela penumbra todos viram. A porta do armário, que estava fechada, rangeu e se abriu lentamente, revelando um breu absoluto lá dentro. Não era apenas uma sombra, era uma escuridão que parecia sólida, viva. A percepção da realidade se quebrou. A casa não estava apenas assombrada por um eco do passado. Ela estava escolhendo ativamente sua próxima vítima para saldar uma dívida antiga. E a escuridão agora tinha acabado de abrir uma porta. O medo deixou de ser uma sensação e tornou-se uma presença física na sala. O ar ficou rarefeito, gelado, e um silêncio pesado desceu, abafando até mesmo o som de suas respirações ofegantes. Não era mais sobre rangidos ou objetos movidos. A coisa que vivia nas sombras havia abandonado a sutileza. Estava ali, com eles. Da escuridão do armário, um som começou a emergir. Não era um sussurro, mas múltiplos, um coro de vozes finas e arranhadas, como unhas em madeira, todas falando ao mesmo tempo, sobrepondo-se em uma cacofonia ininteligível. Eram as vozes que Sally ouvia, mas agora amplificadas, distorcidas pela raiva e pela fome. O que elas querem?" Alex gaguejou, dando um passo instintivo para a frente de Kim e Sally, formando uma barreira humana frágil. "Luz", Sally soluçou atrás dele. "Elas odeiam a luz." Como se a palavra fosse um gatilho, as vozes no armário pararam abruptamente, e do breu algo se moveu. Uma pequena mão cinzenta e enrugada, com dedos longos e finos como os de um inseto, agarrou a borda da porta do armário. Depois outra. E então uma cabeça pequena e disforme espiou para fora, com olhos grandes, brancos e sem pupilas que brilhavam fracamente na penumbra. Era exatamente como nos desenhos de Sally. E não estava sozinha. Outras formas começaram a se agitar na escuridão atrás dela. O pânico tomou conta. Kim agarrou Sally e tentou puxá-la para o corredor, mas a porta do quarto bateu com uma força violenta, fechando-os lá dentro. A maçaneta girava inutilmente em sua mão. Estavam presos. A janela do outro lado do quarto começou a tremer, o vidro batendo contra a moldura como se uma tempestade tivesse surgido do nada. O ambiente, antes um quarto de criança, agora era uma armadilha claustrofóbica. A narrativa do tempo pareceu desacelerar, cada segundo se esticando numa eternidade de terror. Alex, paralisado, só conseguia encarar as criaturas que começavam a sair do armário, movendo-se de forma espasmódica, rastejando pelo chão. Não eram fantasmas, eram físicas, sólidas, sua presença deslocando o ar. O cheiro de terra úmida e decomposição encheu o quarto sufocante. Uma das criaturas, mais ousada que as outras, se arrastou em direção à cama. Ela não olhava para Alex ou Kim. Seus olhos brancos e leitosos estavam fixos em Sally. A criatura estendeu sua mão ossuda, os dedos se contorcendo, como se quisesse tocar a menina. Foi o que quebrou o feitiço de Alex. O instinto paterno, primordial e furioso, superou o medo. Ele pegou o objeto mais próximo, a base pesada do abajur quebrado,
e se jogou na frente da criatura. "Fiquem longe dela!" Ele gritou, sua voz ecoando no quarto confinado. Naquele momento, a luz do corredor, a única salvação, piscou e se apagou. A escuridão foi total, absoluta. Por um instante, houve apenas o som da respiração aterrorizada de 3 pessoas e o som suave e arrastado de múltiplas criaturas se movendo no escuro. E então, muito perto do ouvido de Alex, uma das vozes arranhadas sussurrou uma única e clara palavra. Hurst. O mal não estava mais escondido. Ele estava ali, no escuro, chamando a família pelo nome, e a sombra de um de seus corpos disformes parou na frente da porta, bloqueando a única saída. O grito de Alex foi primal, uma mistura de fúria e terror. Ele balançou a base pesada do abajur cegamente na escuridão, na direção de onde a voz viera. Houve um baque surdo e um guincho agudo e antinatural, seguido por um som de algo pequeno e pesado caindo no chão. Por um instante o som do arrastar cessou. Aproveitando a hesitação das criaturas, Kim, agindo por puro instinto, puxou seu celular do bolso. Suas mãos tremiam tanto que ela quase o deixou cair. Com um clique, a luz da lanterna do celular rasgou a escuridão. O que a luz revelou foi um inferno em miniatura. As criaturas, talvez uma dúzia delas, estavam espalhadas pelo quarto. Elas recuaram da luz súbita, sibilando e protegendo seus olhos brancos com mãos esqueléticas. Uma delas estava caída no chão, imóvel, onde Alex a atingira. Não sangrava, mas uma substância escura e poeirenta vazava de seu corpo. Eram reais, eram vulneráveis. "A luz!" Sally gritou, a voz ainda trêmula, mas com uma centelha de esperança. "Elas odeiam a luz!" Foi a única instrução de que precisavam. Enquanto Alex mantinha as criaturas afastadas com a ameaça do abajur, Kim correu para a janela, lutando contra as travas emperradas. A janela finalmente se abriu com um estalo, mas não havia luar, apenas a noite nublada e escura. Não era o suficiente. Foi então que Alex se lembrou. A lareira, a obsessão de Blackwood, o lugar de onde tudo vinha. "O fogo!" ele gritou para Kim. "A lareira na biblioteca, é de lá que elas vêm." Enquanto ele falava, as criaturas, recuperando-se do choque inicial, começaram a avançar novamente, ignorando a lanterna do celular e focando em seu verdadeiro objetivo. Não era Alex, nem Kim, era Sally. Elas se moviam em direção à menina que estava encolhida perto da porta. O clímax da verdade não veio de um diário ou de uma carta. Veio do próprio mal. Uma das criaturas, maior e aparentemente mais antiga que as outras, parou e, em vez de atacar, sua boca se abriu. Mas a voz que saiu não era o guincho arranhado de antes. Era a voz de um menino pequeno, distorcida e cheia de uma tristeza centenária. "Papai, está escuro." A voz atingiu Alex como um soco. O filho de Blackwood. Ele não foi levado. Ele foi transformado. Ele se tornou um deles. E a criatura, falando com a voz do menino, apontou um dedo ossudo para a parede atrás da cama de Sally. Atrás do papel de parede florido e infantil, havia um contorno. Uma seção da parede que era mais oca. Impulsionado por um horror desesperado, Alex correu até lá e rasgou o papel de parede. Atrás dele havia tijolos soltos, colocados às pressas. Ele os arrancou com as mãos nuas, a adrenalina anulando a dor. E então, a verdade final foi revelada. Dentro da cavidade na parede estava o esqueleto de uma mulher adulta, encolhido em posição fetal. Em seu pescoço, um medalhão de prata idêntico ao que Sally encontrou. Eleanor Hurst. Ela não havia morrido de doença. Blackwood, em sua loucura, a havia sacrificado, emparedando-a viva como uma oferenda às criaturas, na esperança de que elas lhe dessem poder sobre a vida e a morte. Mas elas o enganaram, levaram seu filho e o amaldiçoaram a ouvir seu chamado pela eternidade.
A visão do esqueleto, a compreensão final da monstruosidade que deu origem a tudo, quebrou algo dentro de todos eles. O grito de Kim foi silencioso, um colapso de puro horror. Alex caiu de joelhos, o peso de sua linhagem e daquele crime esmagando-o. Mas a revelação teve um efeito inesperado nas criaturas. Ao verem os restos de sua primeira vítima expostos, elas entraram em um frenesi. A maldição, o segredo que as prendia àquela casa, foi quebrado. Elas não estavam mais focadas em Sally. Com guinchos de fúria, elas se viraram e correram, não para o armário, mas em direção à lareira na biblioteca, o portão original. O mal não estava mais preso apenas à casa. Com seu segredo revelado, ele estava livre. E enquanto a família permanecia em choque no quarto, o som de dezenas de pequenas garras correndo descontroladamente pela casa era a promessa de que o pesadelo não havia acabado. Ele havia apenas começado a se espalhar. Na manhã seguinte, a mansão parecia apenas uma casa velha e vazia outra vez. A polícia veio, chamada por um vizinho que ouviu os gritos. Eles encontraram o esqueleto de Eleanor Hurst, e a história de um crime de 100 anos se tornou a explicação oficial para tudo. A casa foi lacrada, tornando-se uma peça de evidência, um túmulo de pedra e madeira esquecido no final da rua. Eventualmente, seria demolida ou talvez apenas abandonada para que a natureza a reivindicasse, permitindo que as eras cobrissem suas janelas como mãos fechando olhos cansados. Alex, Kim e Sally nunca mais voltaram. Eles deixaram tudo para trás. As caixas de mudança, as plantas arquitetônicas, os brinquedos novos. Partiram com nada além das roupas do corpo e das cicatrizes invisíveis que a escuridão havia gravado em suas almas. Eles se mudaram para um apartamento pequeno e claro, em outra cidade. Um lugar sem porões, sem lareiras, sem corredores longos e escuros. Um lugar onde a luz podia alcançar todos os cantos. Mas a luz externa não podia apagar as sombras que eles carregavam por dentro. Alex, o homem da lógica e da razão, agora dormia com todas as luzes acesas, assombrado não pelas criaturas, mas pelo rosto de sua ancestral e pelo eco da voz de um menino perdido na escuridão. Kim, que lutou para construir uma família, agora observava Sally com um medo protetor que era quase sufocante, vendo uma fragilidade na menina que talvez nunca desaparecesse. E Sally não desenhava mais. Ela guardou seus lápis de cor e nunca mais falou sobre as criaturas ou sobre a moça no porão. Ela brincava sob o sol, mas seus olhos grandes e curiosos às vezes se perdiam no vazio, fixando-se em qualquer sombra projetada no chão, em qualquer canto escuro de um cômodo, como se estivesse escutando algo que mais ninguém podia ouvir. O trauma a envolvia num silêncio que era mais profundo do que o da própria mansão. Uma noite, meses depois, Kim acordou e viu que Sally não estava em sua cama. O pânico a atingiu como uma onda de gelo. Ela a encontrou na sala de estar, de pé em frente a uma pequena lareira elétrica decorativa que veio com o apartamento. Estava desligada, escura. Sally estava parada ali, imóvel, apenas observando o negrume da lareira falsa. Kim não disse nada, apenas se aproximou e a abraçou por trás. "O que foi, querida?" Ela sussurrou, o coração apertado. Sally não se virou. Com a voz baixa, quase inaudível, ela respondeu: "Eles ainda estão com fome."